Meu nome é Angel Williams, e aos 33 anos, nunca imaginei que minha carreira em marketing ficaria em segundo plano em relação à luta pela minha vida. Há 3 meses, passei por uma cirurgia que meu pai, gerente sênior de hospital por 25 anos, descartou como rotina. Ele nunca se preocupou em ler meu prontuário médico, sempre minimizando minhas preocupações com a saúde desde a infância. Mas o destino tem um senso de humor perverso. Na festa de aniversário da minha mãe no último fim de semana, quando meu pai zombou publicamente da minha cirurgia, dizendo que eu só queria chamar atenção, ele não fazia ideia de que a cirurgiã-chefe que salvou minha vida estava logo atrás dele, ouvindo cada palavra. E ela, por acaso, era nova chefe dele. Se você quiser saber como terminou a situação dele no hospital naquela noite, me diga de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se para se juntar a mim nesta jornada de justiça inesperada. Crescer com Harold Williams como meu pai foi como pisar em ovos meticulosamente dispostos em fileiras perfeitas. Aos 58 anos, meu pai foi diretor executivo de logística do Mercy General Hospital por 25 anos. As paredes de seu escritório exibiam mais placas de conquistas do que fotos de família, um detalhe revelador que resumia nosso relacionamento melhor do que palavras jamais poderiam. Papai era o epítome do perfeccionismo rigoroso. Ele administrava nossa casa com a mesma eficiência clínica que exigia no hospital. Tudo tinha um lugar, uma hora, um propósito. As emoções, no entanto, eram tratadas como perturbações inconvenientes ao seu mundo cuidadosamente organizado. Lembro-me de ter 10 anos e ralar feio o joelho enquanto andava de bicicleta. Quando corri para dentro chorando, a resposta dele não foi para me consolar, mas para me dar um sermão sobre os protocolos de segurança adequados e como eu deveria ter sido mais cuidadosa. Minha mãe, Elizabeth, agora com 56 anos, era o seu oposto temperamental. De fala mansa e infinitamente paciente, ela se movia pela nossa casa como uma brisa suave, suavizando silenciosamente as arestas das palavras ásperas do meu pai. Muitas vezes me perguntei como alguém tão afetuoso acabava com alguém tão frio. Mas ela me disse uma vez que ele nem sempre foi assim. Aparentemente, a pressão da administração do hospital havia endurecido ano após ano, calcificando sua empatia até que ela se tornasse quase inexistente. Meu irmão Daniel, de 35 anos, seguindo diretamente os passos do nosso pai, tornou-se pediatra. Ele era o menino de ouro, aquele que fez todas as escolhas certas de acordo com o manual de vida de Harold Williams. Em todas as reuniões familiares, meu pai inevitavelmente apresentava Daniel orgulhosamente como meu filho, o médico, enquanto eu ficava sem jeito ao lado deles, esperando minha breve apresentação. A distância entre nós se abriu para sempre quando escolhi marketing em vez de medicina para cursar a faculdade. Ainda me lembro do silêncio cortante que tomou conta da cozinha quando anunciei minha decisão. Papai largou o jornal lentamente, como se estivesse manuseando algo contaminado. Marketing, disse ele, prolongando cada sílaba como se estivesse examinando um espécime médico peculiar. Então, você quer passar a vida convencendo as pessoas a comprarem coisas de que não precisam, em vez de realmente ajudá-las. Aquele momento cristalizou tudo. No mundo dele, havia aqueles que salvavam vidas e havia todos os outros. Eu me encaixava perfeitamente na última categoria. Durante a faculdade, os jantares em família se tornaram campos de batalha. Como vai o mercado de publicidade? Ele perguntava com desdém disfarçado, apesar das minhas repetidas explicações de que eu trabalhava com estratégia de marca, não com publicidade. Quando consegui meu primeiro emprego em uma agência respeitada, ele respondeu: acho que alguém tem que fazer isso. Quando fui promovido a líder de equipe, depois de apenas 2 anos, seu único comentário foi: tenho certeza de que é muito competitivo na sua área, dando a impressão de que eu havia ganhado um troféu de participação em vez de conquistado algo significativo. Nossa casa em si refletia essa dinâmica. Uma casa colonial de 4 quartos em um subúrbio de luxo, impecavelmente conservada por fora, mas emocionalmente vazia por dentro. Meu quarto de infância permaneceu congelado no tempo desde os meus tempos de colégio, como se meu pai esperasse que minha fase de marketing acabasse para que eu pudesse me dar conta e me candidatar à faculdade de medicina. A parede de conquistas no nosso corredor contava a história com clareza. A formatura de Daniel, sua aprovação na faculdade de medicina, sua conclusão da residência e seu primeiro emprego em um prestigiado hospital infantil ocupavam 3 quartos do espaço. Minha formatura na faculdade, meus certificados da lista do reitor e minhas realizações profissionais foram relegados ao canto inferior, quase como uma reflexão tardia. Uma lembrança em particular se destaca com uma clareza dolorosa. Eu tinha 16 anos e tinha acabado de ganhar um concurso estadual de redação. O diretor ligou pessoalmente para nossa casa para parabenizar meus pais antes do anúncio público. Mamãe estava em êxtase, planejando um jantar especial para comemorar. Papai chegou em casa, ouviu a notícia e simplesmente disse: que legal! Escrever é um bom hobby.
Então, perguntou a Daniel sobre sua nota na prova de biologia. Minha conquista, aparentemente, foi apenas uma distração agradável do que realmente importava. Aos 28 anos, eu já estava farto. Mudei-me para um apartamento próprio do outro lado da cidade, perto o suficiente para visitas, mas longe o suficiente para respirar. A distância física ajudou, mas o abismo emocional permaneceu intransponível. Limitei minhas aparições em reuniões familiares aos feriados importantes e aniversários, criando um equilíbrio frágil que funcionava, se não perfeitamente, pelo menos adequadamente. Quando eu visitava, os padrões permaneciam inalterados. Papai interrogava Daniel sobre seus casos médicos mais recentes, enquanto me fazia perguntas superficiais sobre como estava a publicidade antes de passar para tópicos mais importantes. Mamãe me lançava sorrisos encorajadores do outro lado da mesa, enquanto tentava conduzir as conversas para um território neutro. Às vezes, eu me perguntava se as coisas um dia mudariam, se chegaria o momento em que meu pai me veria, realmente me veria, como uma pessoa de valor fora de suas métricas de sucesso estritamente definidas. Eu quase havia perdido a esperança de que isso acontecesse. Mas a vida tem um jeito de criar reviravoltas inesperadas, momentos que abalam os alicerces até dos relacionamentos mais rígidos. Nunca imaginei que a minha começaria com uma dor excruciante e a possibilidade real de não sobreviver. Começou com pontadas sutis, do tipo que você descarta como nada sério, apenas estresse ou talvez algo que eu tenha comido. Trabalhar 60 horas por semana na agência durante o lançamento de um grande produto significava que minha dieta consistia principalmente de comida para viagem e café. Então o desconforto estomacal parecia perfeitamente normal. Mas, ao longo das semanas, a dor se intensificou, passando de incômoda a preocupante, instalando-se profundamente no meu abdômen como uma brasa que não esfriava. Quando finalmente marquei uma consulta médica, eu já havia perdido 5,5 kg sem esforço. Minhas roupas estavam largas, e os colegas começaram a comentar que eu parecia cansada. O primeiro médico que consultei, um clínico geral de comportamento ágil, diagnosticou síndrome do intestino irritável e prescreveu medicamentos que não fizeram absolutamente nada. Mais 3 semanas se passaram. A dor desenvolveu um padrão, acordando-me às 3 da manhã como um relógio. Eu me encolhi em posição fetal, pressionando uma bolsa térmica contra a barriga, esperando que a intensidade diminuísse o suficiente para que eu pudesse dormir mais algumas horas sem fazer nada. Meu trabalho começou a sofrer. Durante as reuniões com clientes, às vezes eu precisava me desculpar abruptamente quando a dor aumentava, voltando com suor frio na testa que eu atribuía à temperatura ambiente. Minha segunda médica sugeriu que poderia ser uma úlcera e pediu exames. Os resultados foram inconclusivos. Ela me encaminhou para um gastroenterologista, que realizou uma endoscopia que também não revelou nada de significativo. A essa altura, eu estava tomando doses máximas de analgésicos de venda livre só para aguentar o dia. O ponto de ruptura veio durante uma apresentação para um grande cliente em potencial. No meio do meu discurso cuidadosamente preparado, uma dor tão forte que parecia uma facada me atingiu. Engoli em seco, dobrei-me, antes que pudesse me desculpar, vomitei na lixeira ao lado da mesa de conferências. As expressões horrorizadas dos clientes e do meu chefe, mortificado, foram as últimas coisas que vi antes de desmaiar. Acordei no pronto-socorro. Desta vez, levaram meus sintomas a sério. Seguiram-se uma enxurrada de exames de sangue, tomografias computadorizadas, ultrassons e, finalmente, uma ressonância magnética que revelou o que os outros exames não haviam detectado. Havia uma massa no meu intestino delgado, incomum o suficiente para que o radiologista do hospital chamasse colegas para uma consulta. Foi então que a doutora Olivia Montgomery entrou na minha vida. Aos 55 anos, a doutora Montgomery era chefe de cirurgia do Mercy General, ironicamente, o mesmo hospital onde meu pai trabalhava, embora em departamentos completamente diferentes. Sua reputação a precedia. Mesmo em meio à minha névoa de dor e medo, eu reconhecia o nome dela nas histórias ocasionais de trabalho do meu pai, geralmente envolvendo decisões administrativas com as quais ele discordava. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque prático e um olhar que não deixava escapar nada. Ao contrário dos outros médicos que me examinaram, ela sentou-se ao meu lado e dedicou um tempo para ouvir toda a evolução dos meus sintomas desde o início. Não olhou para o relógio nem para a porta. Concentrou-se inteiramente em mim, como se entender a minha experiência fosse tão importante quanto os exames. Com base nos exames de imagem e nos seus sintomas, explicou ela com calma e franqueza, você tem o que parece ser um tipo raro de tumor chamado tumor estromal gastrointestinal, ou GIST. Ele está no seu intestino delgado e está causando obstrução intermitente, o que explica o padrão da sua dor. O que mais me preocupa é a apresentação e a localização incomuns. Precisamos realizar uma cirurgia o mais rápido possível.
O diagnóstico me atingiu como um golpe físico. Um tumor. A palavra pairou no ar, carregada de implicações. A doutora Montgomery continuou explicando, mas ouvi apenas fragmentos. Cirurgia urgente, caso potencialmente complexo, taxa de sucesso de 70% se detectado precocemente, risco de disseminação se adiado. Quando ela terminou de delinear o plano de tratamento, perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu tinha centenas, mas só uma saiu da minha boca. Eu vou morrer. A resposta dela não foi adocicada, mas também não foi clínica. Sem cirurgia, sim, eventualmente isso seria fatal. Com cirurgia, suas chances são boas, mas não garantidas. Isso é sério, Angel. Quero ser completamente honesta com você. O procedimento é complexo e traz riscos, mas já realizei cirurgias semelhantes com sucesso. Acredito que podemos superar isso. Esse nós ficou comigo. Pela primeira vez desde que essa provação começou, senti que alguém estava realmente ao meu lado. Liguei para minha mãe naquela noite do quarto do hospital, explicando o diagnóstico e a cirurgia marcada para 2 dias depois. Sua voz falhou enquanto processava a notícia, prometendo vir imediatamente. Pedi que ela contasse ao papai e ao Daniel também. Daniel ligou em menos de 1 hora, cheio de perguntas preocupadas e se oferecendo para revisar meus arquivos, conversar com colegas da oncologia, qualquer coisa que pudesse ajudar. A ligação do meu pai veio na manhã seguinte. Eu esperava preocupação, talvez até medo. Em vez disso, sua voz carregava o mesmo tom prático que ele usaria ao discutir um concerto doméstico. Sua mãe disse que você vai fazer uma cirurgia. Ele começou sem preâmbulos. O que exatamente está acontecendo? Expliquei o diagnóstico como o Dr. Montgomery havia me explicado. Antes que eu pudesse terminar, ele me interrompeu. GSTs são bastante rotineiros hoje em dia. A equipe cirúrgica do Mercy realiza vários por mês. Eu não me preocuparia muito. A doutora Montgomery disse que este é complicado, retruquei, ainda buscando a validação do meu medo. Ela disse que a localização torna o procedimento de alto risco. Os médicos sempre preparam os pacientes para o pior cenário, respondeu ele, com desdém. É o protocolo padrão para evitar processos judiciais. Tenho certeza de que é um procedimento simples. Montgomery provavelmente quer se passar por heroica. Esse é o estilo dela. Quando tentei explicar a gravidade novamente, sua impaciência veio à tona. Angel, trabalho na administração de um hospital há 25 anos. Vejo as escalas cirúrgicas todos os dias. Este é um procedimento insignificante comparado ao que acontece lá. Pare de criar catástrofes. Você vai ficar bem. Ele não pediu para ver meu prontuário médico, não se ofereceu para usar seu cargo no hospital para garantir que eu recebesse melhor atendimento, nem sugeriu vir se sentar comigo antes da cirurgia. Simplesmente disse que passaria por lá depois, quando sua agenda permitisse, e encerrou a ligação. Deitei-me na cama do hospital depois de desligar, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelos meus cabelos. Mesmo diante da cirurgia, e possivelmente da morte, eu ainda não era importante o suficiente para merecer toda a sua atenção. A dor familiar da sua dispensa competia com a dor física no meu abdômen. A doutora Montgomery me encontrou assim durante suas rondas noturnas. Ela não fingiu não notar meus olhos vermelhos, apenas me entregou um lenço de papel e sentou-se na cadeira de visitas. Família pode ser complicada, disse ela depois de um momento. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos apoiar são as menos preparadas para isso. A percepção dela me assustou. Meu pai trabalha neste hospital, admiti. Ele acha que estou exagerando em relação a uma cirurgia de rotina. Algo passou pela expressão dela, rápido demais para ser identificado. Qual é o nome dele? Talvez eu o conheça. Harold Williams. Ele está na administração. Ela assentiu levemente. Eu sei o nome. Escuta, Angel, independentemente do que os outros pensem, quero que você entenda a realidade da sua situação. Isso não é rotina. Vai ser difícil. Mas estarei com você a cada passo do caminho. E não faço promessas que não posso cumprir. Naquele momento, um estranho demonstrou uma preocupação mais genuína com o meu bem-estar do que meu pai havia demonstrado em anos. A ironia não passou despercebida, mas eu estava exausto demais, assustado demais para pensar nisso. Em vez disso, concentrei-me em me preparar para o que quer que estivesse por vir, agarrando-me à confiança silenciosa que o Dr. Montgomery projetava como uma tábua de salvação em águas cada vez mais turbulentas. A manhã da cirurgia chegou com uma qualidade surreal, como se eu estivesse me observando à distância.
Enfermeiros circulavam pelo meu quarto às 5h30, verificando sinais vitais, conectando equipamentos de monitoramento e fazendo as mesmas perguntas de segurança repetidamente. Minha mãe chegou cedo, com o rosto tenso de preocupação, apesar da tentativa de parecer animada. Daniel chegou logo depois, já vestido com uniforme cirúrgico para seu próprio plantão, que começaria mais tarde. Papai não veio. Mandou uma mensagem para mamãe dizendo que tinha uma reunião cedo, mas que passaria por lá depois que a cirurgia terminasse. Enquanto me levavam para a sala de cirurgia, com as luzes do corredor se turvando no alto, o medo finalmente me dominou completamente. Meu coração disparou tanto que as enfermeiras notaram no monitor, parando para me tranquilizar. Então, a doutora Montgomery apareceu ao lado da maca, já com seu traje cirúrgico, a touca cobrindo o cabelo. Revisei seus exames novamente esta manhã, disse ela, caminhando ao meu lado enquanto me levavam para frente. Estamos o mais preparados possível. Toda a minha equipe sabe exatamente o que estamos enfrentando. Estou com medo, sussurrei, envergonhada pela admissão, mas incapaz de manter uma fachada corajosa. Isso é completamente apropriado, ela respondeu sem a menor sombra de julgamento. Isso é assustador, mas medo não significa que você não seja corajoso. Significa que você entende o que está acontecendo, e entender é o primeiro passo para superar isso. Na sala de cirurgia, o anestesista explicou o que aconteceria enquanto a equipe cirúrgica se movimentava eficientemente ao nosso redor, preparando instrumentos e equipamentos de monitoramento. A última coisa de que me lembro foi da voz do Dr. Montgomery: "Nos vemos do outro lado, Angel." Depois, nada. Saí da anestesia 9 horas depois, embora só soubesse a duração da anestesia dias depois. Minha primeira sensação consciente foi de dor, profunda e latejante, apesar de todos os medicamentos que fluíam pela minha veia. Uma enfermeira notou meus olhos se abrindo e imediatamente se aproximou, verificando os monitores e falando em tom tranquilizador. Tentei fazer perguntas, mas não consegui formar as palavras, com a garganta inflamada pelo tubo de respiração que havia sido removido. Horas se passaram em uma névoa de semiconsciência. Ao anoitecer, eu já estava consciente o suficiente para entender que estava na unidade de terapia intensiva. Minha mãe estava sentada ao lado da cama, com os olhos vermelhos. Daniel estava atrás dela, ainda de uniforme hospitalar, com uma expressão grave. Quando perceberam que eu estava realmente acordada, minha mãe se inclinou para frente e apertou minha mão gentilmente. "Você está bem, querida. A cirurgia acabou." Consegui resmungar uma pergunta: "Quão ruim?" Eles trocaram olhares. Daniel deu um passo à frente, assumindo o papel de médico. "O tumor era mais extenso do que a imagem mostrava", explicou ele calmamente. "Começou a invadir os tecidos circundantes. A doutora Montgomery teve que ressecar uma porção maior do seu intestino delgado do que o planejado originalmente. Houve algumas complicações com sangramento durante o procedimento, mas elas controlou com sucesso." Tradução: eu quase morri na mesa de operação. A doutora Montgomery nos visitou mais tarde naquela noite. Ao contrário dos meus médicos anteriores, que entravam e saíam com indiferença clínica, ela puxou uma cadeira e se deu ao trabalho de explicar exatamente o que havia acontecido. "O que encontramos era significativamente mais avançado do que o indicado pelos exames", confirmou. "O tumor tinha criado tentáculos, basicamente, estendendo-se para os tecidos circundantes. A remoção completa exigiu a retirada de mais intestino do que havíamos planejado. Houve um momento durante a cirurgia em que se perdeu uma quantidade perigosa de sangue muito rapidamente. Tivemos que transfundir 4 unidades." Ela fez uma pausa, certificando-se de que eu estava processando a informação. "Quero deixar claro, Angel. Este não foi um procedimento de rotina. Este foi um dos casos mais complexos que tratei este ano. Você vai precisar de acompanhamento intensivo e possivelmente tratamento adicional, dependendo dos resultados do exame patológico." A gravidade das suas palavras foi se aprofundando lentamente na névoa da medicação. Eu tinha razão em ter medo. Não era exagero. Minha condição era realmente uma ameaça à minha vida. Papai finalmente apareceu na tarde seguinte, parando por exatos 20 minutos entre as reuniões. Ele ficou parado, sem jeito, aos pés da minha cama, mal olhando para o equipamento ao meu redor. "Você está com uma aparência melhor do que eu esperava", comentou, como se eu tivesse acabado de extrair um dente em vez de uma grande cirurgia abdominal. "Montgomery é uma boa cirurgiã técnica, embora tenda a complicar demais as coisas administrativamente." Eu não tinha forças para argumentar. Mamãe lançou-lhe um olhar de advertência, que ele não percebeu ou ignorou. "Quando acham que você vai receber alta?", continuou ele.
Os quartos privativos aqui custam uma fortuna para a seguradora. Harold, minha mãe disparou, abandonando temporariamente sua habitual postura de conciliação. Ela acabou de passar por uma cirurgia séria. Ele deu de ombros e olhou para o relógio. Só para ser prático. Preciso voltar para uma reunião sobre o orçamento. Tentarei passar por lá amanhã. Depois que ele saiu, virei o rosto para a parede, incapaz de conter as lágrimas de mágoa e raiva. Mesmo agora, ele não conseguia enxergar além da própria perspectiva para reconhecer o que eu estava passando. O processo de recuperação se mostrou ainda mais difícil do que o Dr. Montgomery havia me preparado. 3 dias após a cirurgia, tive febre. Os exames revelaram uma infecção no local da cirurgia, exigindo um segundo procedimento para limpeza e drenagem da área afetada. Permaneci no hospital por 3 semanas no total, muito mais do que os 5 a 7 dias estimados inicialmente. Durante todo esse tempo, a doutora Montgomery me visitou constantemente, muitas vezes fora das rondas regulares. Ela verificou pessoalmente meu local da cirurgia, ajustou meu plano de tratamento conforme necessário e, o mais surpreendente, simplesmente conversou comigo. Durante essas conversas, descobri que ela havia perdido o pai para o câncer na adolescência, o que inspirou sua carreira médica. Ela falou sobre os desafios de ser uma cirurgiã-chefe, as políticas da administração hospitalar e, ocasionalmente, sua frustração com certos gerentes de departamento que priorizavam o orçamento em detrimento do atendimento ao paciente. Há um administrador na logística, ela mencionou durante uma visita noturna, que constantemente rejeita solicitações de suprimentos cirúrgicos. Ele parece achar que os cirurgiões pedem materiais de alta qualidade apenas por conveniência, sem entender que, às vezes, esses materiais fazem a diferença entre complicações e uma recuperação tranquila. Percebi, de repente, que ela estava falando do meu pai, embora não tivesse a mínima ideia do nosso relacionamento. Não a corrige, em parte por exaustão e em parte por um estranho desejo de manter essa conexão honesta, livre de complicações familiares. Minha mãe vinha todos os dias, trazendo comida caseira quando eu consegui me alimentar normalmente novamente, e me ajudava a andar pelos corredores do hospital enquanto eu recuperava as forças aos poucos. Daniel me visitava quando sua agenda permitia, com seu conhecimento médico ao mesmo tempo reconfortante e, às vezes, avassalador, enquanto explicava aspectos da minha condição em detalhes técnicos. Meu pai vinha esporadicamente, sempre entre as reuniões, nunca ficando mais de 30 minutos. Seus comentários invariavelmente incluíam alguma referência às operações do hospital, à eficiência de custos ou à comparação do meu caso com outros. Eu estava olhando os registros cirúrgicos, disse ele durante uma das visitas, folheando meu prontuário sem realmente lê-lo. 3 pacientes passaram por procedimentos semelhantes no mês passado, todos receberam alta em uma semana. Estou surpreso que você ainda esteja aqui. Esses pacientes tinham GISTs comuns, interrompeu a doutora Montgomery, entrando na sala inesperadamente. O caso da sua filha era significativamente mais complexo. Ela se virou para mim incisivamente, ignorando a presença do meu pai. Como está seu nível de dor hoje, Angel? A tensão entre eles era palpável, embora eu ainda não achasse que o Dr. Montgomery tivesse feito a conexão entre nós. Papai se desculpou logo depois, alegando outra reunião. Quando finalmente recebi alta, a doutora Montgomery deu instruções claras para minha recuperação de 3 meses em casa. Eu precisaria de ajuda com as atividades diárias. Inicialmente não poderia retornar ao trabalho por pelo menos 8 semanas e precisava de consultas regulares de acompanhamento para monitorar quaisquer sinais de recorrência. Isso não é algo para se encarar levianamente, enfatizou ela durante nossa última conversa no hospital. O que você passou é um grande trauma para o seu corpo. A recuperação não se trata apenas da cicatrização da ferida cirúrgica. Trata-se de todo o seu sistema reconstruindo suas forças. Ao sair do hospital em uma cadeira de rodas, protocolo padrão, apesar dos meus protestos de que conseguia andar, senti um imenso alívio e uma profunda apreensão. Eu estava deixando o ambiente estruturado onde a ajuda estava sempre disponível para as incertezas da recuperação em casa. Mais do que isso, eu estava deixando a presença diária da única pessoa que realmente havia compreendido e validado a gravidade da minha condição. Eu mal sabia que nossos caminhos se cruzariam novamente em circunstâncias que nenhum de nós poderia ter previsto, criando um confronto que alteraria permanentemente a dinâmica da minha família. O aniversário de 57 anos da minha mãe caiu exatamente 3 meses após a minha cirurgia. Embora eu ainda estivesse me recuperando, ela insistiu em fazer a tradicional comemoração familiar na casa deles. Aceitei comparecer, apesar do cansaço persistente e do desgaste emocional de potencialmente enfrentar a constante indiferença do meu pai em relação aos meus problemas de saúde. Nada especial,
Prometeu a mãe por telefone, apenas família, alguns amigos próximos, jantar e bolo. O que ela deixou de mencionar foi que o pai havia decidido convidar vários colegas do hospital, supostamente para fazer networking, durante o que deveria ter sido uma ocasião familiar pessoal. Só descobri isso quando cheguei, ainda me movendo com cuidado para proteger meu abdômen em recuperação, e encontrei carros desconhecidos enfileirados na entrada da garagem. A casa havia sido transformada com a decoração de aniversário da minha mãe, serpentinas em tons pastéis e arranjos de flores iluminando a sala de estar, geralmente austera. A mesa de jantar, estendida em toda sua extensão, acomodava não apenas nossa família mais próxima, mas também 4 casais adicionais, todos ligados ao Mercy General Hospital. Os amigos de trabalho do meu pai eram, em sua maioria, outros administradores e seus cônjuges, pessoas que falavam a mesma linguagem de gestão de saúde que ele. Reconheci 2 deles de breves encontros durante minha internação, embora nenhum deles tenha reconhecido nosso encontro anterior. Talvez não se lembrassem de que a paciente pálida e magra do quarto 412 era filha de um colega. Ou talvez se lembrassem, mas seguiram o exemplo do meu pai para minimizar minha crise médica. Mamãe me recebeu com um abraço gentil, tomando cuidado com meu abdômen ainda sensível. Você parece muito melhor, querida, sussurrou ela, embora seus olhos demonstrassem preocupação com a minha perda de peso perceptível e as olheiras persistentes. Daniel chegou logo depois de mim, me dando um braço forte enquanto nos dirigíamos para a sala de estar, onde todos se reuniam para um drink antes do jantar. Tomei goles de água, ainda evitando bebidas alcoólicas por ordem médica, enquanto a conversa fluía ao meu redor. Políticas do hospital, desafios administrativos, planos de férias e notícias locais dominavam a discussão. Contribuí pouco, conservando minha energia limitada para suportar a noite. Tia Sandra, irmã da mamãe e minha parente favorita, chegou elegantemente atrasada, como sempre. Ela entrou apressada com pedidos de desculpas dramáticos, um presente suntuoso e sua característica incapacidade de filtrar os pensamentos. Depois de beijar a mamãe e entregar o presente, ela se virou para mim com os olhos arregalados. Angel, querida, olha você, ainda tão magra. Já se recuperou totalmente do seu sofrimento? Elizabeth me disse que foi simplesmente horrível. A sala ficou um pouco silenciosa, a atenção se voltando desconfortavelmente para mim. Ninguém havia mencionado minha cirurgia até aquele momento, seguindo a orientação tácita de papai em evitar o assunto. Estou melhorando, respondi, tentando ser breve. Ainda falta mais um mês de recuperação antes que eu possa voltar a trabalhar em tempo integral. Conte-nos o que aconteceu, insistiu Sandra, genuinamente preocupada, mas alheia à tensão criada pela pergunta. Elizabeth mencionou algo sobre cirurgia de emergência. Antes que eu pudesse formular uma resposta, meu pai interrompeu com uma risada desdenhosa que cortou a sala. Pare de ser dramático sobre um procedimento insignificante. Sua voz carregava aquele tom de zombaria familiar que eu ouvirá a vida toda. O Angel sempre teve um talento para o teatro. Foi uma cirurgia abdominal padrão. Nada que justificasse toda essa bobagem de recuperação prolongada. A temperatura ambiente pareceu cair. A expressão da mamãe se contraiu. Daniel ficou tenso ao meu lado, mas os colegas do hospital riram educadamente junto com papai, sem querer contradizer o superior. Constrangimento me invadiu, seguido rapidamente por uma mágoa familiar que se transformou em raiva inesperada. 3 meses de dor física, medo e recuperação extenuante se cristalizaram em um momento de clareza. Eu estava farta de aceitar a sua diminuição. Não foi nada demais, pai, respondi, com a voz firme apesar do coração acelerado. Foi uma remoção complexa de um tumor que quase me matou. A doutora Montgomery disse que foi um dos casos mais difíceis que ela já cuidou o ano todo. Papai fez um gesto de desdém. Os médicos sempre exageram para fazer o trabalho deles parecer mais impressionante. Acredite, eu vejo os laudos cirúrgicos todos os dias. O que você tinha era rotina. Você nem sequer leu meu prontuário médico, retruquei, incapaz de parar agora que a barragem havia se rompido. Você nunca perguntou sobre meus resultados de patologia ou complicações cirúrgicas. Sua expressão endureceu. Esse é exatamente o problema dos pacientes que não entendem de medicina. Eles entram em pânico com os procedimentos padrão porque não têm contexto para ver casos realmente graves. Um de seus colegas assentiu, aparentemente concordando. A pessoa média não entende a terminologia médica. Ela ouve tumor e imediatamente pensa no pior. Papai continuou, animando o assunto com a plateia cativa. Exatamente.
Os profissionais de saúde muitas vezes precisam lidar com a ansiedade dos pacientes, fazendo-os acreditar que sua situação é excepcionalmente grave. É como pais beijando um pequeno arranhão de uma criança e chamando-o de ferida terrível. Ele olhou ao redor da sala com o ar confiante de alguém compartilhando sabedoria privilegiada. É por isso que os custos da saúde são tão inflados. Cada paciente acha que seu caso requer atenção especial e medidas extraordinárias. A crueldade casual de suas palavras me deixou sem fôlego. Em uma única declaração contundente, ele invalidou não apenas a minha experiência, mas também a natureza genuinamente ameaçadora da minha condição. Pior ainda, ele fez isso publicamente, posicionando-se como autoridade informada e a mim como a paciente ignorante e histérica. Abri a boca para responder, embora não tivesse certeza se gritaria ou choraria, quando a campainha tocou. Mamãe, visivelmente grata pela interrupção da cena cada vez mais desconfortável, correu para atender a porta da sala e moldurou seu retorno, acompanhada por uma figura tão inesperada que por um momento pensei estar tendo alucinações. A doutora Olivia Montgomery estava parada na nossa entrada, segurando um buquê de flores de aniversário, com o cabelo normalmente preso para trás, solto e cacheado sobre os ombros. Ela usava um vestido azul simples em vez de uniforme cirúrgico ou jaleco branco, mas sua presença autoritária permanecia inconfundível, e por sua expressão, eu soube imediatamente que ela ouvirá cada palavra que meu pai acabará de dizer. Por vários instantes, a sala permaneceu suspensa em um quadro silencioso. O olhar do Dr. Montgomery percorreu a plateia, demorando-se brevemente em mim antes de se fixar em meu pai com foco preciso. A mãe, alheia à importância da recém-chegada, fez as apresentações animadas. Pessoal, está a doutora Montgomery, a nova diretora médica do Mercy General. Ela acabou de se mudar para o bairro e gentilmente aceitou o nosso convite. Ela se virou para a doutora Montgomery com um sorriso caloroso. Muito obrigada pelas flores. Elas são lindas. O pai ficou completamente imóvel, com a expressão congelada em algum lugar entre o choque e o alarme. Os colegas que concordavam com seus comentários desdenhosos momentos antes agora se endireitavam em seus assentos, subitamente alertas diante da presença da liderança do hospital. A doutora Montgomery entregou as flores à minha mãe e entrou na sala de estar. Obrigada por me incluir, Elizabeth. Espero não estar interrompendo nada importante. Seu tom era agradável, mas carregava um tom inconfundível. De jeito nenhum, garantiu a mãe, arrumando o buquê em um vaso vazio. Estávamos conversando antes do jantar. Você conhece todo mundo aqui? Conheço a maioria dos rostos do hospital, respondeu a doutora Montgomery. Então, seu olhar pousou em mim, e sua postura profissional suavizou-se visivelmente. Anjo, que surpresa maravilhosa! Não sabia que era sua reunião de família. Antes que eu pudesse responder, ela atravessou a sala e sentou-se ao meu lado no sofá, observando-me com a mesma atenção minuciosa que demonstrara durante minha internação. Como você está se sentindo? Alguma dor ou problema digestivo desde a nossa última consulta? Ela gesticulou em direção ao meu abdômen. Posso? Assenti, ainda processando sua aparição inesperada enquanto ela pressionava delicadamente o local da minha cirurgia com mãos experientes. A incisão está cicatrizando bem, comentou. Ainda está dolorido aqui? Ela tocou um ponto que imediatamente provocou uma careta. Sim, isso é de se esperar. A cicatrização interna demora muito mais, especialmente considerando a extensa ressecção que tivemos que realizar. Tia Sandra olhou para nós com óbvia curiosidade. Vocês dois se conhecem? O Dr. Montgomery foi meu cirurgião, expliquei, finalmente recuperando a voz. Não apenas o cirurgião dela, corrigiu o Dr. Montgomery. Eu era o responsável pelo caso da Angel, mas era necessária uma equipe de especialistas. Tínhamos uma cirurgia vascular de prontidão devido à proximidade do tumor com os principais vasos sanguíneos. O oncologista nos consultou durante todo o procedimento devido à apresentação incomum. O gastroenterologista nos acompanhou diariamente para monitorar a função intestinal após a remoção de quase 35 centímetros de intestino delgado comprometido. O rosto do pai foi perdendo a cor progressivamente enquanto o Dr. Montgomery falava. Seus colegas, que momentos antes riam de sua caracterização desdenhosa, agora pareciam nitidamente desconfortáveis. A cirurgia em si levou 9 horas, continuou a doutora Montgomery, com a voz assumindo o tom preciso que usava ao transmitir informações médicas. Encontramos complicações significativas no meio do caminho, quando descobrimos que o tumor havia se infiltrado mais profundamente do que o exame de imagem sugeria. Angel perdeu sangue suficiente para precisar de múltiplas transfusões.
Em determinado momento, sua pressão arterial caiu tanto que quase a perdemos na mesa. A sala ficou completamente silenciosa. Até o tilintar dos copos cessou enquanto todos ouviam a dura realidade médica, tão diferente do que meu pai havia descrito. Nos meus 20 anos como cirurgião, afirmou o Dr. Montgomery, olhando diretamente para meu pai, eu classificaria o caso de Angel entre os 5% mais complexos e de risco. Não havia nada de rotineiro ou insignificante nele. Sem intervenção, o tumor teria causado obstrução intestinal completa em poucas semanas, seguida de sepse e morte quase certa. Mamãe ofegou baixinho, levando a mão à boca. Evidentemente, papai não havia compartilhado a verdadeira gravidade nem com ela. Desculpe se isso parece rude, disse a doutora Montgomery à sala, embora seu olhar permanecesse fixo em meu pai. Mas, como profissionais médicos, devemos ser precisos nessas questões. O senhor não concorda, Sr. Williams? Papai pigarreou, tentando se recompor. Claro, Dr. Montgomery. Talvez eu tenha simplificado a situação para um público não médico. Simplificação é uma coisa. Deturpação é outra. Sua voz permaneceu agradável, mas carregada de dureza, especialmente quando diminui a legítima crise médica de um paciente. Um dos colegas do meu pai, percebendo a tensão, tentou mudar de assunto. Dr. Montgomery, parabéns pela sua recente nomeação como diretor médico. Foi uma bela promoção do chefe de cirurgia. Ela sorriu educadamente. Obrigada. Foi inesperado, mas bem-vindo. O conselho sentiu que precisávamos de uma liderança que priorizasse o atendimento centrado no paciente, em vez de apenas a eficiência operacional. Ela se virou para meu pai. O que me lembra, Sr. Williams, que tenho revisado as estruturas departamentais desde que assumi o cargo. A logística está diretamente sob minha nova responsabilidade. Correto. A implicação ressoou com força na sala. A doutora Montgomery não era uma colega qualquer do hospital. Ela era a nova chefe do meu pai, a pessoa que agora controlava o orçamento do departamento e, potencialmente, a carreira dele. A tentativa do meu pai de dar um sorriso profissional pareceu mais uma careta. Sim, isso mesmo. Eu me reporto ao cargo de diretor médico. Excelente, respondeu ela. Então talvez você possa vir à sua sala comigo por um instante. Há alguns assuntos departamentais que eu gostaria de discutir enquanto estiver aqui. Não vai demorar muito. Não foi bem um pedido. Papai assentiu rigidamente e me conduziu em direção ao seu escritório nos fundos da casa. Quando saíram, um silêncio constrangedor se instalou na sala de estar. Mamãe se ocupou com ajustes desnecessários na configuração da mesa. Daniel me encarou e ergueu uma sobrancelha em um questionamento silencioso. Dei de ombros levemente, igualmente incerta sobre o que estava acontecendo atrás daquela porta fechada através da parede. Podíamos ouvir o murmúrio baixo de vozes. Ocasionalmente, o tom do Dr. Montgomery se tornava mais distinto, embora as palavras permanecessem inaudíveis. As respostas do pai eram mais curtas, sucintas. Qualquer que fosse a discussão que estivessem tendo, claramente não era agradável. Após cerca de 30 minutos, a porta do consultório se abriu. A doutora Montgomery saiu primeiro, com sua postura profissional firme. Papai a seguiu, com o rosto pálido, parecendo subitamente mais velho do que seus 58 anos. Obrigada pelo seu tempo, Sr. Williams, disse a doutora Montgomery formalmente. Continuaremos esta discussão no hospital amanhã, com a presença do RH. Ela se virou para minha mãe com um sorriso caloroso que continha genuíno pesar. Elizabeth, sinto muito, mas preciso encurtar minha visita. Surgiu uma emergência que exige minha atenção. Mamãe, sempre gentil apesar da óbvia confusão, agradeceu a presença dela. A doutora Montgomery parou ao meu lado antes de sair e colocou a mão gentilmente no meu ombro. Te vejo na sua consulta de acompanhamento na semana que vem, Angel. Ligue para o meu consultório se precisar de alguma coisa antes disso. Ela baixou um pouco a voz. E eu quero dizer qualquer coisa. Com isso, ela foi embora, deixando para trás uma sala cheia de convidados perplexos e meu pai parecendo ter visto sua vida profissional passar diante de seus olhos. O jantar transcorreu em um clima tenso e constrangedor. O pai mal falava, empurrando a comida pelo prato sem comer. Seus colegas conversavam de forma forçada, claramente sem saber como lidar com a mudança dramática na atmosfera. A mãe tentou bravamente manter a alegria do aniversário, mas seus olhares preocupados para o pai traíam sua preocupação. Quando os convidados se retiraram logo após o bolo,
desejando-lhe um feliz aniversário apressadamente e evitando contato visual com meu pai, eu sabia que algo significativo havia acontecido naquele consultório. Seja lá o que o Dr. Montgomery tivesse dito, o abalou profundamente. Pela primeira vez na minha vida, vi meu pai com uma expressão vulnerável, até mesmo assustada, ponto eu deveria ter me sentido vingado, talvez até satisfeito. Em vez disso, senti uma mistura complexa de emoções que não conseguia decifrar completamente. Alívio por a verdade sobre meu calvário médico ter sido finalmente reconhecida, mágoa persistente de anos de rejeição e, por baixo de tudo, uma estranha tristeza pelo homem que sempre parecerá invencível. Agora enfrentando o que parecia ser um acerto de contas profissional, enquanto eu me preparava para ir embora, meu pai permaneceu sentado na cadeira à mesa de jantar vazia, olhando fixamente para o Nada. Apesar de tudo, me vi parando ao lado dele. Pai, eu disse baixinho. Ele olhou para cima, parecendo quase surpreso por me ver ainda ali. Por um breve momento, algo descuidado passou por seu rosto, algo que poderia ter sido arrependimento. Ligo para você amanhã, respondi, sem entender por que estava fazendo aquela oferta, mas sentindo que era necessária mesmo assim. Ele assentiu uma vez e voltou a me encarar fixamente enquanto eu saía pela porta. Ligação veio às 7 da manhã seguinte, não do meu pai, mas da minha mãe, com a voz tensa e chorosa. Seu pai acabou de chegar, disse ela sem rodeios. Casa? De onde? Perguntei, ainda grogue de sono. Ele foi ao hospital ontem à noite, depois que todos foram embora. Houve uma reunião de emergência do conselho. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvi-la lutando para manter a compostura. Angel, ele foi removido do cargo. 25 anos no Mercy General, e o rebaixaram à função básica de gerenciamento de estoque. A notícia me atingiu com uma força inesperada. Apesar do nosso relacionamento difícil, eu nunca desejei a ruína profissional do meu pai. Sua carreira sempre foi a pedra angular de sua identidade. O que aconteceu exatamente? Perguntei, sentando-me na cama. Ele não me deu detalhes no começo, explicou a mãe. Simplesmente chegou em casa, serviu uma bebida e ficou em silêncio. Finalmente, por volta do amanhecer, ele começou a falar. Sua voz baixou. A doutora Montgomery convocou uma reunião de emergência com a diretoria do hospital. Ela apresentou evidências de que seu pai vinha sistematicamente negando ou adiando solicitações de suprimentos cirúrgicos com base apenas no custo, sem a devida avaliação médica. Lembrei-me do comentário da doutora Montgomery durante minha internação hospitalar sobre uma administradora que priorizava os orçamentos em detrimento das necessidades dos pacientes. Aparentemente, ela já vinha construindo um caso. Mas havia mais, continuou a mãe. Ela citou especificamente a resposta dele ao seu caso, Angel, como ele nunca revisou seu prontuário médico, apesar de ter acesso a ele, como ele minimizou a gravidade da sua condição sem conhecimento médico. Ela disse à diretoria que a atitude dele representava uma ruptura fundamental no compromisso do hospital com o atendimento centrado no paciente. Então saiba que eu a considero responsável, continuou ele, com uma centelha de sua antiga dureza retornando. Se você não tivesse exagerado sua condição para Montgomery, se não tivesse transformado tudo em uma produção tão dramática, nada disso teria acontecido. A familiar pontada da acusação me atingiu, mas desta vez, fortalecida pelo meu recente contato com a mortalidade, eu retruquei. Pai, eu quase morri naquela mesa de operação. Isso não é exagero. É um fato médico. A doutora Montgomery não precisou que eu lhe dissesse nada. Ela estava lá. Ela viu exatamente o que aconteceu. Ela não tinha o direito de usar um assunto familiar para minar minha posição profissional, ele insistiu. Não se tratava só de mim, retruquei, lembrando-me do que minha mãe havia dito. Pelo que entendi, havia um padrão de comportamento. Meu caso foi apenas o exemplo mais pessoal. O silêncio se estendeu entre nós, tenso por décadas de incompreensão. Eu dei tudo por aquele hospital, disse ele finalmente, com a voz inesperadamente vulnerável. 25 anos da minha vida. Eu sei, pai. Não sei quem sou sem essa posição. A admissão, tão atípica de sua habitual personalidade autoconfiante, me pegou de surpresa. Talvez pela primeira vez, ouvi o ser humano por trás daquela fachada inflexível, e algo em mim se suavizou, apesar da mágoa persistente. Talvez esta seja uma chance de descobrir, sugere baixinho. Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, após outra longa pausa, simplesmente disse: preciso ir, e encerrou a ligação. As semanas seguintes trouxeram uma tensão sem precedentes para nossa família. Papai se retraiu em um silêncio amargo, recusando-se a discutir a situação mais a fundo.
Mamãe ligava diariamente com notícias preocupantes sobre o comportamento dele, sua recusa em participar do treinamento obrigatório e seu isolamento de antigos colegas. Daniel tentou mediar, recorrendo à sua formação médica para explicar a importância dos protocolos que papai havia ignorado. Mas isso só aprofundou a divisão. Fiquei longe da casa da família, processando meus próprios sentimentos complexos sobre a situação enquanto me concentrava na minha recuperação física. A doutora Montgomery continuou a supervisionar meus cuidados com a mesma atenção que demonstrara desde o início, evitando cuidadosamente qualquer menção ao meu pai durante as consultas. Ponto de ruptura veio 3 semanas depois da festa de aniversário. Durante o jantar de domingo na casa dos meus pais, um evento ao qual compareci relutantemente, a pedido insistente da minha mãe, meu pai voltou a atacar meu papel em sua ruína. Se você tivesse mantido seus problemas de saúde em segredo, em vez de exibi-los para obter compaixão, começou ele enquanto nos sentávamos à mesa de jantar, nada disso teria acontecido. Antes que eu pudesse responder, Daniel bateu o garfo no chão com uma força incomum. Chega, pai. Já chega. O pai pareceu surpreso. Daniel sempre fora o pacificador, a criança de ouro que raramente o contradizia diretamente. Você passou semanas culpando Angel pelas consequências dos seus próprios atos, continuou Daniel, com a voz firme, mas intensa. Como médico, revisei os arquivos do caso dela. O que ela passou foi uma ameaça à sua vida. A cirurgia foi extraordinariamente complexa. Ela tem sorte de estar viva. Você também. A expressão do pai se obscureceu. Meu próprio filho, ficando do lado dela. Não se trata de lados, insistiu Daniel. Trata-se da realidade médica versus a sua percepção. Você está tão convencido da sua própria experiência que descartou uma crise médica grave sem sequer analisar as evidências. E, aparentemente, você faz a mesma coisa profissionalmente há anos. O pai começou a interromper, mas Daniel continuou implacavelmente. Você sabe quantos cirurgiões do Mercy têm reclamado de restrições de suprimentos? Quantos procedimentos foram complicados por terem que usar materiais de segunda escolha? Não se trata apenas do Angel. Trata-se de um padrão que coloca os pacientes em risco. O confronto se intensificou até que eu não aguentasse mais. Saí abruptamente, ignorando os apelos da minha mãe para ficar, e dirigi até meu apartamento em prantos. No dia seguinte, combinei de ficar temporariamente com uma amiga, precisando de distância do drama familiar enquanto continuava minha recuperação física. 2 semanas se passaram sem contato com meu pai. Mamãe ligava com frequência, e suas atualizações mostravam uma mudança gradual e sutil. Papai finalmente havia participado de seu primeiro treinamento de sensibilidade. Ele havia se reunido com o RH para discutir seu novo cargo. Ele havia começado a revisar os materiais de resultados dos pacientes como parte de sua reciclagem. Ele está diferente, confidenciou ela durante uma ligação. Mais quieto, menos seguro sobre tudo. Às vezes, eu o encontro sentado, olhando para o nada. Isso é bom ou ruim? Perguntei. Não tenho certeza, ela admitiu. Mas é uma mudança, e talvez seja disso que precisamos. Então, 3 dias depois, minha mãe ligou com uma notícia inesperada. Seu pai quer se encontrar com você, disse ela. Só vocês dois, em algum lugar neutro. Ele sugeriu a cafeteria perto do seu apartamento. Hesitei, sem saber se estava pronta para outro confronto. Acho que você deveria ir, acrescentou minha mãe gentilmente. Ele parece diferente, Angel. Acho que ele tem coisas para te dizer. Contra minha vontade, concordei em encontrá-lo na tarde seguinte. Ao entrar na cafeteria, avistando-o já sentado em uma mesa de canto, preparei-me para as acusações, para a culpa, para a atitude desdenhosa que eu conhecia desde sempre. Que eu não estava preparada era para o homem que se levantou para me cumprimentar, parecendo de alguma forma menor, a presença dominante diminuída, seus olhos encontrando os meus com algo que eu nunca tinha visto antes. Incerteza. A cafeteria fervilhava com a movimentação da tarde, proporcionando um ambiente silencioso para o que prometia ser uma conversa desconfortável. Papai havia escolhido uma mesa de canto, parcialmente isolada da área de estar principal. Ele se levantou sem jeito quando me aproximei, gesticulando para a cadeira à sua frente. Pedi um latte de baunilha para você, disse ele, indicando a caneca fumegante que já o aguardava. Sua mãe disse que ainda é o seu favorito. O pequeno reconhecimento da minha preferência me surpreendeu. Era um detalhe tão insignificante, mas ele nunca havia se preocupado com tanta atenção pessoal antes. Obrigada, respondi, sentando-me com cautela, sem saber o que esperar. Ele parecia diferente.
A postura impecável permanecia, mas algo fundamental havia mudado em seu comportamento. A autoridade confiante que o definirá ao longo da minha vida havia desaparecido, substituída por uma hesitação que lhe parecia estranha. Como você está se sentindo? Perguntou ele, e pela primeira vez a pergunta soou genuína, em vez de superficial. Melhor, respondi com sinceridade. Ainda me canso facilmente, trabalho apenas meio período, mas estou melhorando. Ele assentiu, mexendo na xícara de café num gesto nervoso que eu nunca tinha visto nele antes. Ficamos em um silêncio constrangedor por alguns instantes antes de ele finalmente falar. Tenho participado dessas sessões de treinamento, começou ele, com um tom cuidadosamente neutro. Parte dos meus requisitos de transferência. Assenti, esperando. Um dos exercícios envolvia revisar os prontuários dos pacientes e considerar a experiência da perspectiva do paciente. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Eles me deram as suas para revisar. O prontuário completo, todas as anotações cirúrgicas, documentação de recuperação, relatórios de patologia. A revelação me surpreendeu. Eles usaram o meu caso? O Dr. Montgomery sugeriu especificamente. Sua boca se contraiu brevemente ao ouvir o nome dela, depois relaxou. No começo, fiquei com raiva. Achei que era intencionalmente humilhante. Mas aí comecei a ler. Ele ergueu os olhos, encontrando-me diretamente. Eu não fazia ideia, Angel. Não fazia ideia do que você realmente passou. O simples reconhecimento, há tanto tempo retido, criou uma pressão repentina atrás dos meus olhos. Pisquei rapidamente, determinada a não chorar no meio de uma cafeteria. As anotações cirúrgicas descreviam um procedimento muito mais complexo do que eu havia imaginado, continuou ele. O tumor havia se enrolado nos vasos sanguíneos e invadido o tecido circundante. Você perdeu quase 40% do seu volume sanguíneo durante a operação. Tiveram que ressuscitá-lo uma vez, quando sua frequência cardíaca caiu perigosamente. Cada detalhe clínico, falado em sua maneira familiar e precisa, carregava um novo peso vindo dele. Não se tratava mais de informação de segunda mão. Ele finalmente havia visto a realidade médica que eu havia vivido. Depois de analisar tudo, disse-ele calmamente, conversei com o oncologista que o acompanhou no seu caso, com o especialista vascular que foi chamado e até com o anestesista. Todos confirmaram o que o prontuário mostrava. Você quase morreu, Angel, várias vezes. Engoli em seco, sentindo o aperto na garganta. Sim. E eu ignorei, minimizei, chamei você de dramática por precisar de um tempo de recuperação de uma experiência que quase te matou. Sua voz falhou um pouco. Eu fiz isso com a minha própria filha. A admissão pairou entre nós, crua e sem precedentes. Por quê? Perguntei finalmente, a pergunta que me assombrava há anos. Por que você nunca me levou a sério? Porque tudo o que eu vivia era sempre menos importante. Ele não respondeu imediatamente, parecendo considerar genuinamente a pergunta em vez de dar uma resposta preparada. Já me fizeram perguntas semelhantes nessas sessões, disse ele por fim. Pediram para examinar meus padrões de comportamento, minhas suposições. Ele fez uma leve careta. Não é um processo confortável. Imagino que não, respondi, incapaz de esconder um toque de amargura na minha voz. A resposta honesta, que eu mesmo estou apenas começando a entender, é que passei toda a minha carreira, toda a minha vida, na verdade, acreditando que expertise e autoridade vêm de ter as respostas certas, fazer julgamentos definitivos e nunca demonstrar incerteza. Ele falava devagar, como se descobrisse a verdade à medida que a articulava. Construí minha identidade em torno de ser a pessoa que sabe mais do que os outros, que não se deixa levar pela emoção ou pelo sentimentalismo. Ele tomou um gole de café, organizando os pensamentos. Quando você escolheu um caminho diferente da medicina, isso desafiou minha visão de mundo. Eu não conseguia ver valor no que você fazia porque não se encaixava na minha definição restrita de valor. Quando você tinha preocupações médicas, eu as ignorava, porque reconhecer a gravidade delas significaria admitir que eu não tinha todas as respostas, que não podia controlar tudo, mesmo dentro da minha própria família. A autoconsciência em suas palavras foi tão inesperada que fiquei momentaneamente sem palavras. Estas últimas semanas, continuou ele, perder meu cargo, ser forçado a reavaliar tudo o que eu achava que sabia, foi o período mais difícil da minha vida, mas também o mais revelador. O que isso significa para você agora? Perguntei. Na prática, fui transferido para uma nova função.
Estou trabalhando diretamente com o escritório de defesa do paciente, analisando as solicitações de suprimentos junto com a equipe médica para entender as implicações clínicas de cada item. Um toque de seu antigo tom irônico emergiu. A ideia do Dr. Montgomery de reeducação adequada, eu acho. E está funcionando. Ele refletiu. É esclarecedor. Estou vendo aspectos do atendimento ao paciente que nunca havia considerado antes. Os elementos humanos que não aparecem em planilhas de orçamento. Outro silêncio se instalou entre nós, menos tenso do que antes, mas ainda carregado de histórias não ditas. Eu te devo um pedido de desculpas, Angel, disse ele finalmente, as palavras claramente difíceis para ele. Não apenas por ter ignorado sua cirurgia, mas por ter ignorado você durante anos, suas escolhas, suas experiências, seu valor. Eu já havia imaginado esse momento muitas vezes, uma fantasia do meu pai finalmente reconhecendo o tratamento que me dispensava. A realidade parecia mais significativa e mais tênue do que aqueles cenários imaginados. Não espero perdão, acrescentou rapidamente. Não o faria no seu lugar. Mas eu precisava que você soubesse que reconheço o que fiz. E sinto muito. Observei-o do outro lado da mesa, aquele estranho familiar, a figura intimidadora da minha infância, agora humilhado por circunstâncias que ele mesmo criou. Uma parte de mim queria se apegar à raiva justificada que eu carregava há tanto tempo. Outra parte reconhecia a coragem que um homem como ele devia ter exigido para dizer aquelas palavras. Você não precisa dizer nada, ele me garantiu. Eu não pedi para te pressionar a responder. Eu só precisava te dizer essas coisas diretamente. Assenti, grata pela ausência de expectativas. O que acontece agora? Perguntei depois de um instante. Isso depende em parte de você, respondeu ele. Estou comprometido com esse processo de mudança, independentemente. A transferência de trabalho é inicialmente de 6 meses. As mudanças pessoais levarão mais tempo. Ele hesitou. Se você estiver disposto, gostaria de ter a chance de construir um tipo diferente de relacionamento com você, mas entendo se isso não for algo que você queira. A oferta provisória, tão diferente de suas declarações habituais, pareceu-me talvez a coisa mais genuína que ele já me disse, não uma exigência ou uma afirmação, mas um convite que reconhecia minha participação na decisão. Acho, disse eu, cautelosamente, que estaria aberto a tentar. Devagar. O alívio passou pelo rosto dele. Isso é mais do que eu mereço. Conversamos por mais 1 hora, abordando aspectos práticos e pessoais. Ele fez perguntas detalhadas sobre minha recuperação, ouvindo atentamente as respostas. Compartilhei um pouco do medo que havia experimentado, da incerteza sobre meu futuro que ainda persistia. Ele falou sobre seu próprio processo de reavaliação, o reconhecimento desconfortável de padrões que haviam prejudicado não apenas nosso relacionamento, mas potencialmente o atendimento aos pacientes no hospital. À medida que nossa conversa se aproximava do fim, me peguei refletindo sobre a circunstância extraordinária que nos trouxera àquele ponto. Se o Dr. Montgomery não tivesse entrado naquela festa de aniversário exatamente naquele momento, alguma coisa teria mudado? Será que meu pai algum dia teria reconhecido o mal que sua atitude desdenhosa havia causado? Doutora Montgomery, eu disse, seguindo esse pensamento, ela poderia ter simplesmente demitido você. Por que não o fez? Ele refletiu sobre isso, parecendo escolher as palavras com cuidado. Quando conversamos em particular naquela noite, e novamente com a diretoria, ela deixou algo muito claro. Disse que o objetivo não era punição, mas transformação, que o hospital precisava de pessoas com minhas habilidades organizacionais e experiência, mas não com a minha abordagem ao atendimento ao paciente. Ela ofereceu essa transferência como uma chance de me tornar o tipo de administrador que aprimora o atendimento médico em vez de simplesmente conter seus custos. Parece a cara dela, assenti, pensando em sua abordagem paciente e minuciosa ao meu tratamento. Ela é uma médica excepcional. Papai admitiu o reconhecimento, claramente difícil, mas sincero. E, aparentemente, um juiz de caráter melhor do que eu mereço. Enquanto nos preparávamos para sair, algo me ocorreu. Você falou com o Daniel desde a discussão? Nos encontramos para almoçar ontem, respondeu ele. Outra conversa difícil, mas necessária. Ele me ajudou a entender alguns aspectos médicos do seu caso que eu ainda não havia compreendido completamente. A ideia de meu pai e meu irmão discutindo minha condição médica com genuína preocupação, em vez de indiferença, criou um aconchego inesperado. Pequenos passos, mas significativos. Do lado de fora da cafeteria, ficamos parados, sem jeito, por um momento,
sem saber ao certo como concluir aquela interação sem precedentes. Impulsivamente, estendi a mão e apertei brevemente o braço dele. Obrigada por me receber, disse eu simplesmente. Obrigado por terem vindo, ele respondeu, a frase formal carregada de emoção incomum. Nos meses seguintes, nossa família iniciou uma reconstrução cuidadosa. Começamos com jantares ocasionais, visitas curtas e telefonemas breves que gradualmente aumentaram em frequência e intensidade. Papai continuou seu trabalho com a defesa dos direitos dos pacientes, abordando inicialmente como penitência, mas eventualmente com engajamento genuíno. Concluí minha recuperação física e retornei ao trabalho em tempo integral com uma nova apreciação pela saúde que antes eu considerava natural. A doutora Montgomery continuou sendo minha médica para acompanhamento, com seu profissionalismo ocasionalmente suavizando-se ao perguntar sobre o progresso do meu pai. 6 meses após sua transferência, ela aprovou seu retorno a uma posição de gerência, embora na área de experiência do paciente e não de logística. Uma função que exigia que ele se reunisse regularmente com os pacientes para entender sua jornada no hospital. O momento mais revelador aconteceu quase um ano após a minha cirurgia, quando meu pai perguntou se poderia me acompanhar à minha última consulta de acompanhamento oncológico. Enquanto estávamos sentados na sala de espera, ele notou uma jovem com uma expressão ansiosa antes da consulta. É a primeira vez aqui? Perguntou ele gentilmente. Quando ela assentiu, ele falou brevemente sobre o processo, explicou o que ela poderia esperar e a tranquilizou sobre a qualidade do atendimento que ela receberia. A interação foi breve, mas marcada por uma consciência, uma compaixão que eu jamais teria associado a ele antes. Ao observá-lo, percebi que estávamos testemunhando o surgimento de uma pessoa diferente daquela que dominou minha infância. Não uma transformação completa, não uma resolução perfeita, mas uma evolução genuína. A crise que quase tirou a minha vida finalmente me deu algo inesperado, uma chance de ser o pai que eu sempre precisei. Ao refletir sobre essa jornada, fico impressionada com a frequência com que as experiências mais dolorosas contêm as sementes da mudança necessária. Minha cirurgia quase me custou a vida, mas, no fim das contas, ajudou meu pai a encontrar sua humanidade. Sua queda profissional se tornou a base para seu crescimento pessoal. O momento mais difícil da nossa família se tornou o catalisador para sua cura. Não acredito que tudo aconteça por um motivo. Alguns sofrimentos são apenas sofrimentos. Mas acredito que mesmo nos nossos momentos mais sombrios reside o potencial de transformação, se estivermos dispostos a encarar verdades difíceis com coragem e humildade. Você já passou por uma situação dolorosa que acabou resultando em um crescimento inesperado? Quais conversas difíceis mudaram sua perspectiva ou seus relacionamentos? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever se isso repercutiu em você. Às vezes, nossos maiores desafios se tornam nossos pontos de virada mais importantes. E eu adoraria saber como isso pode ser verdade na sua vida também. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se de que a cura, embora raramente seja simples, é sempre possível.